Olá, meninas e meninos, hoje é mitologia grega e o assunto é oráculos, os oráculos gregos, as profecias, as pitonisas e as sibilas, tá? Oráculo do latim, vem do latim, quer dizer oraculum, que quer dizer orar, rezar. No oráculo, uma divindade dava respostas a questões geralmente referentes ao futuro. Algumas das perguntas feitas, né, nos oráculos naquela época foram encontradas em placas de bronze. Houve muitos e muitos oráculos, e o mais antigo é atribuído ao oráculo de Zeus. Só que o mais procurado, o mais famoso, é até chamado, né, o oráculo chamado de arquétipo, o modelo, né, o padrão, que é o oráculo de Apolo, tá? Cujos principais ficavam em Delfos, em Delos e em Creta. Mas o mais famoso mesmo era o de Delfos, tá? Que permaneceu ativo até o período cristão, tá? As profetisas do templo de Apolo, já falei muitas vezes na aula, eram chamadas de pítias ou pitonisas, em referência àquela cobra Piton, que perseguia a sua mãe Leto quando ela estava para dar à luz, né? Então, essa cobra Piton perseguia a sua mãe grávida e sem ter nenhum lugar que lhe desse guarida para ter os filhos. Então, depois, o Apolo matou essa cobra Piton e deu o nome às suas sacerdotisas do seu templo de Pítias ou Pitonisas, tá? Bom, então, Apolo, tá, foi que matou a cobra Piton. Bom, voltando ao templo de Apolo. No templo de Apolo, as sacerdotisas ou pitonisas eram jovens que tinham que se purificar. Bebiam água de uma fonte sagrada de Delfos e mastigavam louro. Eram duas coisas para ficarem mais puras. E as consultas eram feitas só por homens, de forma individual ou até coletiva, mas eram homens. Para ser uma pítia, a mulher tinha que ser pura, virgem, tivesse uma vida simples e sadia, tá? Segundo Plutarco, o grande historiador grego, a pítia não era visível, apenas se ouvia a sua voz lá dentro do oráculo. A pítia sentava-se num tripé, num banco alto de 3 pés, à beira de uma fenda vulcânica, de onde saíam gases vindos das profundezas da terra. Então, a interpretação, né, que recebiam essas pitonisas, né, era sempre dúbia e muitas vezes difícil. Segundo os gregos, elas recebiam as mensagens do próprio Apolo, mas sempre eram dúbias, vocês vão ver. Bom, eu vou contar 5 consultas que ficaram registradas, 5 consultas aos oráculos. Enéas, vocês lembram muito bem, foi tema da nossa última aula, era filho do mortal Anquises com a deusa Afrodite, né? Aquele Enéas, aquele que sobreviveu à destruição de Troia, teve que vagar durante 7 anos, né? À procura de um local onde deveria erguer uma nova Troia. Ele consultou quando ele estava perdido, querendo saber onde que ele iria erguer uma nova Troia. Ele consultou vários oráculos durante esses 7 anos, mas sua falsa interpretação sempre o levavam para outro lugar que não tinha nada a ver, tá? Então, Enéas consultou vários oráculos, tá? Vou falar de Adrasto. Adrasto era o rei de Argos. Ele um dia consultou o oráculo sobre suas filhas. As filhas já estavam na época de casar. E para perguntar lá para o oráculo quando que as filhas iam casar e com quem. E o oráculo disse uma mensagem que o deixou atônito. Ele falou, oráculo, suas filhas casarão uma com leão e outra com javali. Ele ficou atônito e estarrecido, não entendeu. Algum tempo depois, chegaram ao palácio 2 jovens
que pretendiam a mão das filhas dele, do Adrasto. Um era Tideu e o outro era Polinice. Eles queriam pedir as filhas em casamento. E só aí Adrasto entendeu a mensagem do oráculo. Sabe por quê? Porque cada um tinha um escudo. Era normal, cada um tem um escudo, né? E em cima do escudo sempre tinha uma imagem de proteção. Então, num deles estava a esfinge de um leão. E no outro escudo do outro estava a esfinge de um javali. Assim acabou de compreender a mensagem do oráculo. Ele e as filhas casaram com esses dois, tá? Bom, outra interpretação de oráculo. Falanto queria conquistar Tarento, e ele foi visitar um oráculo para ver se ele teria sucesso nessa conquista dessa cidade. Mas o oráculo disse que só conquistaria essa cidade, olha bem, quando a chuva o banhasse vindo de um céu sereno. A chuva o banhasse vindo de um céu sereno. Não entendeu nada. Então, como é que ele iria atacar a cidade, conquistar a cidade? Ele não entendeu. Só entendeu certo dia. Sabe por quê? Ele estava descansando numa cadeira, num sofá naquela época, e a sua esposa estava no seu colo. A sua esposa chamava Etra. E a Etra, por algum motivo, começou a chorar. Então ele começou a sentir lágrimas da Etra se derramarem sobre ele. Então ele entendeu. Sabe por quê? Porque Etra, o significado da palavra Etra, do nome da esposa, era céu sereno. Então as lágrimas, a chuva estava vindo dos seus olhos, do céu sereno, o banhando. Então levantou-se dali e partiu para uma vitoriosa conquista. Outra mensagem do oráculo. Locro perguntou ao oráculo onde deveria ir com seu povo, tá? Que ali ele não podia mais ficar, ele estava tendo um problema sério, teria que levar seu povo para algum lugar. E o oráculo disse, para ele partir e parar com seu povo, quando ele fosse, Locro, mordido por uma cadela de madeira. Locro não entendeu nada, mas ele partiu. Só quando ele fosse mordido por uma cadela de madeira. Ele partiu com o seu povo e quando atravessava o Parnaso, ele pisou num espinho de uma roseira. Um espinho de uma roseira o machucou, tá? Esse espinho da roseira era chamado de espinho de cão. Então ele entendeu a mensagem. Ele entendeu o que o oráculo tinha lhe dito, né? Ele falou que uma cadela de madeira era o espinho de cão, que era esse espinho dessa roseira, tá? Então fixou-se ali, nessa região, e passou a ser conhecido por Lócrida, o reino de Locro, tá? A última mensagem que eu vou contar para vocês. Batus era gago. E foi consultar o oráculo, que não queria ser gago. Aí o oráculo disse o seguinte, que para se curar, teria que fundar a cidade de Cirene. Então ele foi fundar essa cidade. Ao fazer isso, ao fundar essa cidade, Cirene, apareceu na sua frente um leão. O medo foi tão grande, mas tão grande, que ele ficou curado da sua gagueira. Foram 5 mensagens dos oráculos que eu contei para vocês. Bom, eu falei para vocês que as pitonisas, elas sentavam num banco, né, de 3 pés, tripé, e que sentiam os gases vindo das fendas, né, lá do oráculo, né? E aí, sentindo aqueles gases, elas falavam o que os deuses lhe contavam nos ouvidos. Era isso que eles acreditavam. Sobre os gases que deixavam as profetisas ou pitonisas em transe, Plutarco
o historiador dizia que os poderes proféticos das pitonisas derivavam da inalação desses vapores que subiam das falhas geológicas da região. Elas ficavam em transe e davam as mensagens dos deuses. Isso Plutarco, antes de Cristo. Mas em 1927, cientistas franceses não encontraram evidências dessas fendas em lugar nenhum onde tinha esses oráculos. Então, descartaram essa hipótese. Isso em 1927. Agora, segundo pesquisas recentes, mostram o oposto. Vocês reparam, antes Plutarco achava que era, a mensagem era por causa daqueles gases, depois em 1927 que não tinha fendas, coisa nenhuma, que era, puseram isso por terra, e agora novas pesquisas mostram que sim, mostram o oposto. Segundo o geólogo Bohr, a Grécia fica sobre o encontro de 3 placas tectônicas, que geram muitas falhas geológicas. Então, o oráculo, segundo ele, os oráculos, o principal oráculo que a gente está falando de Delfos, ficava no local onde 2 dessas falhas se cruzaram, onde os gases podiam subir até onde as pitonisas faziam as suas previsões. Esses gases, segundo Bohr, é composto de etileno, um gás com efeito narcótico. Então, elas ficavam narcotizadas, segundo as últimas pesquisas. Bom, com a chegada do cristianismo e seu domínio, né, o oráculo de Delfos foi ruindo, perdendo seu poder, tá? Além das falhas geológicas, né? Tá? Então, começaram a dizer que no oráculo de Delfos, que as pitonisas falavam só mentira, que não acertavam nada. Então, segundo pesquisas, foi a falta desses gases que elas começaram a inventar para responder aquelas pessoas que iam lá consultar. Isso segundo últimas pesquisas. Bom, eu agora vou voltar. Teve muitos oráculos, né? Eu falei dos Delfos, agora eu vou voltar ao mais antigo, que é o oráculo de Zeus, ou Júpiter em Roma. É o mais antigo. Durou até a época do cristianismo. Localizava-se em Dódona, a região de Épiro, lá na Grécia. As sacerdotisas desse oráculo de Zeus deviam dormir no chão, não tinha nada de tripé, de banco, né, alto. Elas dormiam no chão, andavam descalças, as sacerdotisas, e não lavavam os pés. Diziam, bem antes do de Delfos, diziam que era só assim que elas receberiam as mensagens de Zeus, tá? Uma época mais tarde, a adivinhação era feita através do ruído das folhas que faziam depois do voo dos pássaros, vocês sabem disso. Muitas perguntas que faziam no oráculo de Zeus foram encontradas em placas de bronze, muitas, tá? Hoje, o oráculo de Zeus fica num sítio arqueológico. Esse oráculo foi perdendo seu prestígio também, porque ficava muito distante dos principais estados gregos. Então, foi suplantado pelo de Delfos. Então, o Delfos era muito mais procurado. Para terminar a aula, eu vou fazer uma parte, né? Antes de eu falar sobre pitonisa e sibila, qual é a diferença de uma pitonisa e uma sibila, eu vou dizer que quem consultava um oráculo pagava uma taxa à cidade onde ele ficava situado. Então, era interessante ter um oráculo porque a cidade recebia taxas, né? De quem ia consultar. Bom, eu falei que era uma pitonisa, que era uma sibila, que vocês já ouviram falar em pitonisa, que vem de Piton, daquela cobra que o Apolo matou, e sibila. Pitonisa é uma sacerdotisa do oráculo, e sibila também, mulheres oraculares, a mesma coisa. Vou falar das pitonisas, que eu já falei, que eram do oráculo de Delfos, que ficavam sentadas num tripé, também chamado de trípode, e ficavam em transe por causa daqueles gases, tá? Essas pitonisas, eram de preferência tiradas de famílias pobres, porque eles achavam que a riqueza é incompatível com a missão delas.
Agora, Sibilas. Sibilas também eram mulheres oraculares. E a mais famosa é a Cumana, ou Sibila de Cumas. Ela está até pintada na Capela Sistina, lá em Roma. Essa Sibila, também é uma mulher oracular, que adivinhava as coisas, eu já falei dela. Foi ela que o Enéas, quando estava perdido, não sabia onde que ia fundar uma nova Troia, ele chegou perto da Sibila: eu quero visitar meu pai no mundo dos mortos, me ajuda. E ela, essa Sibila de Cumas, foi que ajudou Enéas a ir ao mundo dos mortos, onde estava o pai Anquises, tá? Então foi ela que o ajudou. Bom, ainda sobre a Sibila de Cumas, tem mais uma coisa para terminar. Segundo a história, essa Sibila de Cumas, que veio bem depois, né, das Pitonisas, teve uma palestra em Liverpool, em 1908, que esse palestrante falou sobre essa Sibila de Cumas. Olha só, ele conta essa história e ficou gravada. Em Liverpool, uma palestra feita por um historiador. Ele falou o seguinte, que ficou registrado que essa Sibila de Cumas, essa mulher oracular, chegou perto do rei Tarquínio de Roma e lhe ofereceu 9 livros com conhecimentos de todo o futuro. Se queria comprar, não se interessou. Aí ela passou um tempo, voltou lá, queimou 3 livros, ficaram 6. Se ele queria comprar esses 6 livros, tinham todo o conhecimento do futuro. Não se interessou. Ela foi embora. Aí depois de um tempo, aí queimou outros 3. Quer dizer, eram 9, queimou 3, ficou 6. Agora queimou mais 3, ficaram 3 livros. E voltou lá a Tarquínio. E aí ela falou, sempre pelo mesmo preço. Aí o Tarquínio achou estranho. 9 livros por um preço, 6 livros por o mesmo preço. E agora 3 livros pelo mesmo preço, eu vou comprar. E comprou. E diz a história que ele se arrependeu muito de não ter comprado os 9. Porque ele viu que tinha muita coisa boa para aprender. Sobre esse Tarquínio, vou falar um pouquinho dele. Quem era esse Tarquínio? Tarquínio foi o último rei de Roma da monarquia. Vocês sabem que Roma teve 3 fases de governo. Monarquia, que vai desde a sua fundação para o Rômulo e Remo, em 753 a.C., e vai até 509 a.C. Monarquia. E esse último rei, que terminou em 509 a.C., foi Tarquínio, que era chamado Tarquínio o Soberbo. E aí vai começar a República, com Júlio César, etc. Depois da República vai ter o Império, com Otávio Augusto, etc. Tá? E vou ficar por aqui. Beijos!